Boa noite, pessoal. Pelo que vocês viram, infelizmente a live no Facebook, no Instagram, aliás, não deu certo. Nada fazia funcionar. Então, doutor, está ouvindo agora, doutor? Acena aí se estiver ouvindo positivo. Ok. Pessoal, está ouvindo perfeitamente agora? Acena aí para mim, por favor, para a gente continuar. Comenta aí, por favor. Estão ouvindo? Eu preferi fazer essa live para tirar as dúvidas a respeito dos vídeos que nós estamos fazendo com matérias diversas, são diversos setores aí do direito, né? E o vídeo visa a melhorar, porque os vídeos são muito corridos e infelizmente não dá para a gente aprofundar todo o conhecimento sobre as matérias, né? Você não pode reduzir, por exemplo, matérias inerentes a direito do consumidor a 10 minutos ou 15. Fora isso aí, eu acompanho a retenção dos vídeos, as pessoas não veem, enfim, ninguém fica mais 1 hora assistindo o vídeo, raramente, só eu que, quando o vídeo é muito importante, eu vou lá e assisto. Hoje, particularmente, na parte da manhã, eu estava vendo um vídeo de um colega e ele comentou a respeito da informalidade jurídica do advogado, né? Particularmente, eu não consigo me adaptar a uma informalidade excessiva. Eu considero que o advogado deve sempre se apresentar para o cliente no escritório, para os clientes no fórum, né? Com o terno, com a gravata. Isso foi o que eu aprendi ainda nos bancos da faculdade. Porque na faculdade de Direito, antigamente, os advogados, tá? Eles eram chamados de doutores desde o primeiro período até o último. Então você já se acostumava e a maioria dos colegas no 4º, 5º ano já iam de terno e gravata. Reforçando aqui, a faculdade que eu fiz, na época, era 4 anos, né? Então, vamos lá. Uma das dúvidas que eu recebi quanto a um dos vídeos que nós postamos foi referente ao filho poder deserdar o pai. Fica uma coisa um pouco estranha. Por que isso? Porque geralmente é o pai que deserda o filho e não o contrário. Por que o filho também pode deserdar o pai? Porque a herança, tá? Ela tanto vai de ascendente para descendente, quanto de descendente para o ascendente. Por exemplo, se o filho é solteiro, não tem filhos, né? E ele sabe que está com uma doença que vai tirar a vida dele, ele pode sim direcionar os bens deles para o pai e a mãe,
E aí falou, vou deixar a casa para o meu pai, vou deixar apartamento para minha mãe, né? E no caso da deserdação, ele pode justificar, conforme eu expliquei lá no vídeo, né? Os vídeos, eu postei a maioria dos vídeos no YouTube. Então, para você pegar o inteiro teor, você vai no YouTube. Aqui, no Instagram, eu coloco um resumo, parte, tá? Raramente dá para colocar tudo. E, então, tem essa questão. Teve outro colega que levantou comigo as dificuldades da advocacia. Infelizmente, é uma realidade a dificuldade que o jovem que está começando a advogar não é o bacharel em direito. A maior dificuldade que se tem hoje em dia é de dar o pontapé inicial. Você conseguir ultrapassar os 5 primeiros anos de exercício profissional. Se você não tiver uma força, uma capacidade de se adaptar às dificuldades, se no início da carreira você não tem um pai com uma carteira de cliente, ou se você não conseguiu uma vaga em um grande escritório de advocacia, será muito árduo. Mas essa dificuldade não é exclusiva da advocacia. O jovem tem que entender isso. Não é porque eu fiz direito, eu vou largar o direito, vou procurar fazer enfermagem. Não, você vai ter a mesma dificuldade na enfermagem. Quem fez engenharia também terá a mesma dificuldade. Eu achei muito bonito, inclusive, eu estava conversando com um engenheiro, que é sócio de um cliente meu, e eu conversei bastante com esse cliente, com quem eu já tenho intimidade, e ele falou, quando eu dei a palavra ao jovem, ele falou que a sorte da vida dele foi conhecer o meu cliente, que deu a vaga para ele, e ele conseguiu sair do zero à esquerda, tá? Para ter uma profissão realmente reconhecida, estável e com renda. Porque nem todos conseguem. A minha turma de direito na faculdade, no último ano, eram 78 alunos. Advogados hoje têm menos de 10, porque a pressão é muito forte. Então, para você que está começando, está achando que é difícil, que é mais fácil abandonar, eu vou te falar, não faça isso. Se você começou no direito por amor, tá? Insista, lute, consiga os seus clientes, consiga o seu nicho para trabalhar, direciona a sua carreira para um dos ramos do direito, tá? Eu tenho para mim a seguinte norma: o advogado, ele pode militar bem em até 3 áreas: direito do trabalho, direito do consumidor e direito de família. Tá bom. Se você tentar fazer o genérico, não dá certo. Não dá certo. Por que que não dá certo? Porque a gama de conhecimento que você terá que dominar para trabalhar te consome. Você acaba não fazendo bem nenhuma área. E isso aí depõe contra o seu rendimento na carreira, o seu sucesso, tá? Toda carreira tem dificuldade, para a advocacia não é diferente. O importante é você ter na cabeça que, ao se formar, ao pegar a carteira da ordem, você está galgando alguns degraus na sua vida.
o recém-formado começa a trabalhar, começa a ter gastos. Eu tenho que mostrar que eu sou um excelente advogado, eu vou comprar uma Lamborghini. Não vai nessa que vai quebrar e rápido. O primeiro passo para o recém-formado que quer trabalhar no próprio escritório, montar, não é a locação. É comprar, juntar o dinheiro para comprar um imóvel e aí, daí você vai seguindo devagarinho, já se livra do aluguel, tá? E terá maior chance. O aluguel, todo mundo sabe, tá? É um pagamento que você perde, porque você usa, paga e nunca será seu. É melhor você trabalhar e investir. No princípio, todo mundo aluga e tal, tá? Então, uma breve pincelada nisso. Vamos à questão. Iniciando isso, então, desculpe aí algumas dificuldades que com certeza eu terei. Tá bom? Peço aos colegas que tiverem as suas dúvidas, fecha o som, por favor, para poder não atrapalhar. Né? Que tiverem alguma dúvida, escreve aí no comentário para que eu possa tirar. E vamos lá. Uma outra questão, uma segunda questão que foi comentada no vídeo, e por isso eu tenho que comentar aqui, é a respeito da pensão para a mulher divorciada. Eu não vou comentar a pensão para o homem divorciado, porque ainda, isso está mudando, mas ainda é incomum, tá? Geralmente, a mulher, ainda temos casamentos muito antigos, casamentos de 30 anos, né, 40 anos, que agora estão chegando ao final. Então, o que acontece? As mulheres, no princípio lá da colonização do Brasil, elas não tinham reconhecimento quanto a nenhum direito. Tá? A mulher, no casamento, ela era tratada como uma mera serviçal do marido. Nem andar do lado do marido era possível. Então, o que o direito faz? O direito vem evoluindo e com ele, tá, evoluem as pessoas, os seres humanos, tá, os animais. E o que nós temos agora? As mulheres estão podendo trabalhar sem ter a autorização do marido, podendo comprar e vender seus bens livremente. A liberdade da mulher aumentou com a vinda dos seus direitos. E pensando nisso, tá, houve no casamento mais antigo um laço que estreitou a possibilidade da mulher evoluir, até como ser humano. E isso foi feito de que forma? Na maioria das vezes, o marido impunha uma situação que foge à realidade. Ou seja, o marido, no início do casamento, o amor é lindo, então ele dizia, olha, eu trabalho, ganho bem, não é necessário que você trabalhe. Pode ficar em casa que eu vou sustentar a casa. Mas, na verdade, e às vezes também isso acontece em relação à mulher poder estudar. E aí o que ele faz? Na verdade, ele estreita a vida dessa mulher. Ele cerceia que ela trabalhe, que ela tenha conhecimento, e ela fica praticamente anulada em casa, passa o casamento todo, 20, 30 anos, cuidando da casa e dos filhos. E quando chega lá na frente, vem a surpresa.
o marido quer pôr fim ao casamento. Então, a minha indagação no vídeo visava esclarecer a seguinte coisa: é justo que a mulher fique casada por tão longo período, ou até por 5, 6 anos, independente do período, isso acontece sempre. E depois ela praticamente saia de casa sem nenhum direito. Ou seja, você vai passar fome. Você não tem como se manter, você vai passar necessidade. Então, por que atualmente, depois da Constituição de 88, que igualou os direitos, houve duas mudanças muito importantes. Uma delas, o marido só é obrigado a alimentar a mulher por tempo determinado, e a mulher, neste período, ela tem que procurar algo para a própria subsistência dela. Ela tem que conseguir trabalho, se ela parou a faculdade, ela tem que se formar. Para quê? Para que ela consiga, após o período fixado na sentença, para que ela tenha os alimentos, que ela consiga sobreviver, né? Então, ultrapassada essa questão, a outra questão que criou bastante celeuma é referente à mulher idosa e doente. Eu estudei, para fazer o vídeo, eu estudei algumas decisões judiciais onde o juiz não fixou, o juiz e o tribunal não fixaram um período para a prestação dos alimentos, que muita gente fala que é pensão, tá? Só para... Então, o que acontece? Muitos advogados, muitos juízes entendem o seguinte: olha só, se ela não tem, o marido não é INSS, ele não é obrigado a sustentar pela vida toda, e ela é obrigada a pedir a pensão para o pai, para a mãe, para o tio, para o avô. O direito, ele visa a evolução da raça humana. Quem pensa que o direito é só para resolver brigas, não é. Tá? O direito, ele evolui junto com o ser humano. Então você vê, se o objetivo do legislador é proteger a mulher que estava casada e se separou, por que o marido que tem condições, que conseguiu constituir patrimônio junto com aquela mulher, agora tem o trabalho dele, tem toda a vida, tem a liberdade dele, mas a esposa, a ex-esposa, ficará ao Deus dará, literalmente. Ou seja, ela ficaria sem nada. Uma pessoa com 60, 70... mas ela pede o LOAS. Dependendo da situação, por exemplo, a mulher extremamente pobre, o marido extremamente pobre, o LOAS, um salário mínimo, vai dar para sustentar. Mas, e se ela tiver, né, um marido extremamente pobre, de repente alguns filhos, como é que ela vai sobreviver? Sem nada. Uma pensão irrisória. O marido segue, os filhos ficam e as despesas ficam. A justiça tem que resolver isso, doutor, tem que mover a ação de alimento com os filhos e tal. Tudo bem. É outro assunto, tá? Mas o assunto aqui é a mulher divorciada. Ninguém está fazendo pergunta, eu prossigo, tá? De acordo com o cronograma que eu fixei. Então vamos lá.
Uma questão que é importante trazer, agora pulando para o direito da terceira idade, né? E que foi objeto de um dos nossos vídeos, é referente à possibilidade do idoso de vender todo o patrimônio dele, tá? E simplesmente deixar os filhos sem nada. Então, eu fiz o vídeo para orientar sobre o embasamento jurídico destas possibilidades, tá? Eu digo estas porque tem a possibilidade do pai poder vender tudo e tem a possibilidade dele não poder, dele ser impedido de vender tudo, porque ele não tem capacidade civil. Então, eu vou explicar por que eu fiz o vídeo desta forma. O que acontece? Quando o idoso tem patrimônio, mas ele também tem uma memória perfeita, um estado de saúde dele é perfeito, tá? Então, ele pode vender todo o patrimônio dele. É dele, foi ele que construiu, tá? Foi ele que trabalhou a vida toda. E aí, o que acontece? Não é justo que, a título de querer obter com a morte do idoso aquela herança, não é justo que ele não possa vender, prender o patrimônio apenas para garantir o direito dos filhos, tá? Então, o que acontece? Tem um cachorro latindo aí na live, vou pedir a pessoa, por favor, para fechar o som do celular. Só fechar o som que não aparece. Eu ainda não sei fazer os controles aqui, entendeu? Então é só fechar o som. Então, vamos lá. A outra questão versa sobre o idoso que é senil, por exemplo, que tem problemas, né, mentais oriundos da idade avançada. O idoso perdeu a memória, perdeu a capacidade, o discernimento das coisas, ele não sabe, ele não identifica sequer os filhos pelo nome. Então, este aí realmente não pode. Mas o filho não deve unicamente proibir o idoso de fazer o negócio nos momentos de clareza dele. Porque ele vai variar entre momentos em que ele está, exceto o paciente grave, completamente senil, e aquele em que o estado de saúde dele ainda suporta algum conhecimento. Então, a ação aí é de interdição, ele vai ter que passar por uma perícia médica e o médico atestando, ele será interditado. Vamos lá. O Rafael perguntou aí o que é direito do consumidor. Eu vi que é uma criancinha bem esperta. Então, o direito do consumidor, ele regula, tá, todas as transações que são feitas entre um prestador de serviço e quem recebe a prestação de serviço, entre quem vende e o consumidor é quem compra, tá? E quem fornece também alguns produtos também pode ser considerado o consumidor se ele também for o usuário final daquele produto. Por exemplo, em uma indústria, o fabricante, por exemplo, de caldo de cana, ele compra uma moenda, tá?
Ah, mas ele não é ele não é o usuário final do caldo de cana, porque ele vai vender, mas a máquina ele usa como usuário final. O último que usa é o consumidor. Os demais não são considerados consumidores. Por exemplo, quem compra no atacado, compra 100 camisas para vender, tá? Ele não é consumidor. A relação é de direito civil, é outra coisa. O consumidor é aquele que compra um celular para o uso próprio, um notebook para o uso próprio, tá bom? Então, prosseguindo aí, vamos falar um pouquinho também a respeito dos defeitos em produtos e as garantias, porque eu vi uma novidade aí no mercado, uma novidade ruim. E eu faço até uma equiparação disso com o que eu vi no mercado um dia desse. Todo mundo já percebeu, os saquinhos de biscoito tinham 500 gramas. E hoje eles estão com 300 gramas ou 350. E o preço é o mesmo, tá? Eles mantiveram mais ou menos o valor do produto, até subiu, mas mantiveram o valor do produto e eles praticamente reduziram pela metade o conteúdo da embalagem, o que causa um prejuízo muito grande aos consumidores. Eu estou fazendo aqui uma analogia para chegar no seguinte ponto, tá? Eu verifiquei, alguns colegas meus não eram adeptos dessa tese. A minha tese, tá, que era acompanhada, tá, pela maioria dos colegas, e a jurisprudência era bem forte nesse sentido, é referente à garantia do produto. Há algum tempo, os colegas devem lembrar do seguinte: o produto saía da loja, uma geladeira, com 3 meses de garantia legal pelo lojista. E o fabricante, no momento da venda, também entregava uma garantia de 12 meses. E aí surgiu a seguinte tese, que é fato. As garantias não se acumulam, com uma exceção que eu vou falar daqui a pouco. Elas não se acumulam. Ou seja, você tem 12 meses, 1 ano de garantia dada pelo fabricante. 3 meses pelo vendedor, pelo fornecedor, pela Casa Bahia, pela loja americana, tanto faz. Então, a sua garantia é num total de 15 meses. Correto? O total da garantia, 15 meses. Então, o que acontece? Agora, eu já percebi, em algumas ações que eu recebo, uma modificação. E como é que os fabricantes modificaram? Eles não estão fornecendo para a maioria dos produtos, e vocês devem observar isso, eles não estão fornecendo garantias integrais, ou seja, de 12 meses. Eles estão fazendo um termo de garantia de 9 meses. Aí você sai com o seu produto e recebe um termo de 9 meses, mais
Os 3 meses da loja dá um total de 12. Você perdeu 3 meses de garantia. Como aqui, tá? Eles fazem o que querem, tá? O judiciário pouco pode fazer para modificar isso. O legislativo, que deveria fazê-lo, também não fez e não faz. Então, eles ficam realmente em uma vantagem, porque os produtos antigamente, eles passavam por um controle de qualidade. Eu lembro que na década de 80, um televisor, antes de sair da fábrica, da linha de montagem, e ir para as lojas, ele ficava 10 mil horas ligado. Os engenheiros anotavam os defeitos e voltavam para a bancada para consertar, analisar, e aí eles sanavam aqueles defeitos, e aí sim entrava 10 mil unidades, 50 mil para a população comprar. Hoje em dia, eu garanto que isso não acontece. Eu vejo, recebo muita reclamação de pessoas que compram aparelhos e com 2, 3 meses o aparelho queima, vai na assistência técnica e dá perda total. Olha, não tem conserto, não tem placa. E na maioria das vezes, as assistências técnicas também fazem pior. Eles abrem o aparelho e dizem que tinha água, que foi mau uso, caiu água dentro, tinha vinho dentro da sua TV, e aí aquele aparelho, nem na justiça você consegue, porque ele estava com defeito, fica impossível de você saber se foi o técnico que jogou ou se foi realmente o cliente, e por isso que apareceu o defeito. Vou encerrar a nossa live hoje, tá? Agradeço a todos os que colaboraram aí, assistiram. Fiquem com Deus. Já são 20h45. Então, vamos encerrar hoje, tá bom? Faremos outro. Um forte abraço. Fiquem com Deus.